Será que os homens não querem relacionamento com mulheres divorciadas ou com filhos? Descubra a verdade nessa Masterclass. Olá, minha deusa maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Muito prazer. Se você não me conhece e ainda caiu de paraquedas por aqui, eu sou Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina, e este conteúdo faz parte do meu programa exclusivo de Masterclasses gratuitas, que são conteúdos aprofundados com temáticas que vão te ajudar a atrair um homem de valor e conquistar um relacionamento de amor verdadeiro. E claro, sem precisar usar joguinhos emocionais, tá bom, deusa? Então, vambora já iniciar o nosso tema de hoje, que é um tema polêmico, que eu vejo muitas mulheres se queixando disso, né? De que não existem mais possibilidades, ou pelo menos tantas possibilidades no amor assim para elas, porque os homens fogem das mulheres divorciadas, das mulheres com filho, eles não gostam, eles se afastam, eles a julgam por conta disso. E aí fica muito difícil, né? Conquistar esse relacionamento de amor verdadeiro. Mas será que isso é verdade mesmo? Deusa, depende, tá bom? Existe um fundo de verdade, sim. Mas existe uma outra parte dessa história que pode ser muito boa e que eu vou te ajudar a usar isso a teu favor, tá bom? Olha só. Primeiro a gente precisa colocar um fato aqui. Nós estamos falando em atrair homens de valor, certo? Homens com caráter, com valores, com maturidade, que possuem ali uma energia masculina saudável, nada de masculinidade tóxica ou aquele feminino distorcido que também não é legal para ninguém, né? A gente está falando de um homem bem instalado em sua polaridade masculina, mas que reintegrou o seu lado feminino também. Esse cara aqui, ele não vai ligar para isso. O homem de valor, ele tá preocupado em conhecer você mulher. Ele quer saber quem você é quanto mulher e o que você consegue oferecer para a vida dele de bom. Se você consegue gerar valor para a vida dele, se você consegue tornar os dias dele mais divertidos, se você consegue arrancar sorrisos do rosto dele, se você consegue com a sua presença, né, contagiá-lo, encantá-lo, se a sua companhia é gostosa, leve, divertida, se a sua beleza é um colírio para os olhos. Principalmente porque esse homem de valor, ele também já viveu as experiências dele. Talvez ele até também já tenha se casado, talvez ele até também já tenha filhos, ou ele tem pessoas ao redor dele que casaram, divorciaram, que têm filhos, mas que não têm um relacionamento, porque isso acontece muito hoje em dia. É normal. Então ele entende isso como uma normalidade da vida. Ele viveu as histórias dele e ele entende que você tenha vivido as suas histórias também. Ele compreende que você é um ser humano. Porque, deusa, vamos lá. Qual é o tipo de homem que espera que você não tenha vivido histórias, que você não tenha vivido relacionamentos e tido algumas situações por conta disso? Ou é um religioso fanático, desses que acha que o bonitão com 40, 50 anos vai encontrar uma virgem para casar? Esse aí, pelo amor de Deus, né? Foge que ainda não. Ou é um adolescente, né? Se eu tenho 15 anos, sou um adolescente de 15 anos, eu não tive história, então eu espero encontrar uma mulher que também não tem história. E quando eu falo do adolescente, às vezes o cara tem essa mentalidade de adolescente, tá bom? Pode ser que se encontre um adolescente de 30, 40, 50 anos aí, mas com essa cabecinha de criança, que quer uma mulher apenas para se provar, né, para ostentar, para mostrar para os amigos, mas que não tá afim de construir uma relação de parceria com uma mulher de verdade. Esse também, né, a gente já corre. Ou ainda temos aquele baita daquele machista preconceituoso que pode, né, tá junto ali com o religioso, enfim, mas não necessariamente. Existem homens muito machistas e muito preconceituosos ainda hoje em dia. A gente sabe que, infelizmente, o machismo tá bem presente na nossa sociedade ainda, né? Então, sim, tem esses caras aí. Esses a gente não quer, na verdade a gente, né, quer afastar mesmo, ver bem pra longe de nós. Agora, vou trazer uma situação muito delicada que eu quero que você preste bem atenção, porque talvez seja isso aqui que está te atrapalhando. Mas
do que encontrar esses homens, né? Essa lista de embuste aí que eu coloquei pra você. Deus, existe uma situação específica. Às vezes você pode acabar conhecendo um homem de valor que, a princípio, quando descobre que você é divorciada ou que você tem filho, ou os dois, né? Porque pode ser que você seja só divorciada e não tenha filhos, pode ser que você só tenha filhos, mas nunca tenha casado, ou pode ser que você seja os dois. Às vezes você pode encontrar esse cara que num primeiro momento fica um pouco receoso, sim, mas não porque ele tem um preconceito sobre você, mas porque pode ser que ele tenha tido uma experiência não muito legal com uma ex-companheira que fosse divorciada de um outro relacionamento ou que tivesse filhos, e isso aqui impactou o relacionamento dele, porque essa mulher não soube lidar com essas questões e trouxe isso para o relacionamento com esse homem. Então ele pode ser que fique assim, mas será que vai dar bom? Será que essa nova mulher que eu tô conhecendo, ela é diferente daquela do passado? Ela tem a maturidade para lidar com essas questões e separar uma coisa da outra? Vou te explicar como que isso pode acabar atrapalhando, tá bom? Quando que um homem de valor pode acabar ficando um pouco receoso quando conhece uma mulher que tem filhos? Quando ele percebe que essa mulher, além de querer um homem, muitas vezes até mais do que querer um homem para ela, né, um companheiro para ela quer arrumar um novo pai para o filho dela. Eu recebi o relato de uma seguidora esses dias, eu fiz uma enquete nos meus stories, e aí eu perguntei qual que é o seu sonho de relacionamento, né? O que você deseja encontrar, qual que é o tipo de parceiro que você deseja encontrar. E eu recebi um relato que me deixou bem intrigada, assim, né? Uma seguidora mandou mais ou menos pra mim assim. Ela não falou do cara específico, o tipo de homem que ela queria. Ela simplesmente colocou que ela queria encontrar um homem que aceitasse, amasse o filho dela e tratasse o filho dela como se fosse o dele próprio. Ou seja, fica claro que essa mulher, mais do que um parceiro para ela, tá procurando um novo pai para o filho dela. Gente, isso é errado. Isso não tem o maior cabimento. Isso é muito pesado para o homem que tá se relacionando com você. Não é responsabilidade dele arcar com um filho seu. Isso não é tarefa dele. Quando você joga essa carga pro cara, é óbvio que ele vai se afastar. Se ao se relacionar com um homem que é um parceiro bom para você, que é um homem bom para você, mulher, ele também nutriu um carinho muito forte. Claro que respeito pela criança vai ter que ter, né, gente? Mas se ele passar além disso, a nutrir um carinho muito forte pelo seu filho, a realmente gostar muito da criança e começar a enxergá-lo como se fosse o próprio filho, isso é um bônus, isso é maravilhoso, pode até vir como consequência natural de uma boa relação que vocês desenvolverem entre si, e se esse homem tiver afinidade com crianças também, porque claro, nem todo homem tem uma grande afinidade com crianças aí, mas a gente não pode esperar isso de um parceiro. Quando você vai com essa carga energética, os homens sentem. Muitas vezes você não fala, né, com essas palavras que essa seguidora me falou, mas nos assuntos ali, a forma como você trata, as coisas que você espera que ele faça, a forma como você espera que ele trate o seu filho, já fica aquilo implícito ali. E aí esse cara vai sumir. Principalmente se ele tá apenas te conhecendo. Deus, esse cara nem te conhece ainda. Ele tá ali nos primeiros encontros, ele não sabe nem se ele quer ficar com você, quanto mais assumir seu filho. Você tá entendendo a questão? Teu filho, maravilhoso, é tua responsabilidade e do pai dele. Percebe? A gente não pode colocar essa carga extra pra cima desse cara. Isso não tem cabimento, isso é um fardo muito pesado que a gente joga pros homens. E aí, o que pode acontecer é, se você tá conhecendo um cara de valor, ele fica um pouco receoso quando você fala que tem filhos, mesmo que você não seja essa mulher, tá bom? Que eu tô comentando aqui, pode ser que ele já tenha se relacionado com mulheres que fizeram isso no passado, então ele fica um pouco, como será que vai ser, né? Um pouco receoso. Então essa é uma questão que pode acontecer, e em relação aos relacionamentos passados desse homem, eu não posso fazer nada, né? Mas eu posso ser uma mulher diferente, já mostrando desde o início ali que comigo é diferente. E sim, eu tenho um filho, que ele faz parte da minha vida, que eu vou adequar as rotinas, os horários, né? E a forma como eu vou levar esse relacionamento. Mas que uma coisa é o meu relacionamento com meu filho, outra coisa é o meu relacionamento com esse homem. Depois
que a gente estiver junto, se a gente namorar, se a gente casar, se a gente for todo mundo morar na mesma casa, aí é outra história, tá bom? E mesmo assim, lembra que esse homem não vai ser pai do seu filho. Ele não tem nunca vai ter as mesmas responsabilidades, nem os mesmos direitos. Isso precisa ficar muito claro dentro do seu coração para você não se sabotar. E uma outra coisa que pode acontecer ainda nessa questão da mulher que tem filho é que às vezes esse cara pode ter se relacionado com uma mulher no passado também, que tinha um monte de encrenca com o ex-companheiro, com o pai do filho, né? Porque afinal esse pai tem um vínculo eterno com essa mãe, que é essa criança. Então eles vão ter que compartilhar guarda em alguns momentos, eles vão ter que se ligar, né, ter um contato constante aí, e muitas mulheres não têm maturidade para dividir isso. Muitas mulheres acabam deixando o ex-companheiro, pai de seus filhos, fazer a casa da mãe Joana, chegar na casa dela a hora que ele bem entender, pegar o filho ou não pegar o filho a hora que o cara quiser, como se ele tivesse ali, né, campo aberto. E o outro cidadão que tá chegando na sua vida, que não tem nada a ver com isso, na hora que ele vê essa bagunça, ele não quer, né? E nem tem que querer, porque afinal de contas, se eu sou a mulher que tem um filho, eu preciso tomar as rédeas e falar pro pai do meu filho, escuta aqui não é casa da mãe Joana, você não pode chegar na minha casa a hora que você quiser, não pode pegar o nosso filho ou não pegar a hora que você bem entender, existem regras, existem combinados, eu sou uma mulher, eu tenho uma vida de mulher, eu tenho os meus compromissos, claro que você não precisa falar assim pra ele, tá bom? Tô falando aqui pra você pra dar aquela causada, né, pra ficar bem gravado aí na sua memória, na sua cabeça. Mas você que precisa ditar as regras do jogo e separar bem, Deus. Porque se esse homem que tá chegando na sua vida, ele vê que você sabe se posicionar, que você sabe colocar cada um no seu lugar, ele entende que tá tudo tranquilo ali, que ainda assim existe espaço na sua vida para que ele possa entrar e construir com você. Só que é você que vai precisar delimitar esse espaço, porque se tiver uma bagunça aí, ele não vai querer entrar não. É óbvio que ele vai querer. Vai dar preferência, na verdade, para uma mulher sem filhos, porque pelo menos não tem essas questões para ele lidar. Vamos falar agora da questão do divórcio, né, de uma mulher divorciada. Quando que um homem de valor ele pode acabar ficando um pouco receoso também, né, ao se relacionar com uma mulher divorciada? Eu acredito que a questão de filhos impacte um pouco mais, porque afinal existe um ser humaninho ali envolvido, né? Então acaba bagunçando um pouco mais, mas também pode ter algumas questões com esse status, né, da mulher divorciada. Esse homem, ele pode acabar ficando mais ou menos assim, se ele perceber, e aí você vai ver que tem uma semelhança, né, com o outro caso que eu acabei de trazer aqui para vocês, mas se ele perceber que essa mulher vê neste homem, se ele perceber que ela projeta neste homem o grande sonho de restaurar o nome de casada em seu status. Porque a verdade, deusa, é que ninguém casa esperando separar, né? Nem esperando, nem querendo. Mas existem mulheres que têm um pavor absurdo de dizerem que são divorciadas. É quase como se fosse uma humilhação para a mulher assinar como divorciada, falar para as pessoas que ela é divorciada. E depois que ela casou, ela não volta a ser solteira, né? Ela é divorciada. Então, ela pode acabar projetando muito em um próximo cara que ela tá conhecendo, essa salvação de finalmente ser casada de novo, de restaurar a posição dela de casada, e ela acaba colocando a carroça na frente dos bois, dando mais importância para isso do que de conhecer o cidadão que tá na frente dela. Então esse cara, ao se deparar com isso, ele também vai sentir esse peso absurdo que você tá jogando nas costas dele. Ele nem te conheceu ainda, ele nem se encantou com você ainda, como que ele vai pensar em casar com você? Não. O casamento, ele deve ser uma consequência de um namoro que já tá funcionando muito bem. Eu não tenho nem que pensar em casamento enquanto eu tô conhecendo o cidadão, enquanto eu tô ficando. Só depois de entrar num namoro, né? Mas como eu já me divorciei, eu já passei por essa situação, por essas fases. É quase como se eu não quisesse mais esperar o tempo. Eu já quero engatar logo no acelerador, eu não tenho mais tempo a perder. Eu começo a querer pular etapas, porque como eu já fiz uma vez, eu tô sem paciência para fazer de novo. Mas você pular etapas não te ajuda, te atrapalha, aliás, que você pode se enfiar em enrascada aí, ao mesmo tempo que assusta os homens.
Então, o que acontece é que, de antemão, essas mulheres acabam afastando esses caras, porque elas têm dificuldade de lidar com quem elas são agora, depois da separação, com um novo status de divorciada, que não é vergonha nenhuma, mas a gente ainda tem um pouco desse preconceito, dessas questões, né, da sociedade, enfim, de se sentir fracassada nos relacionamentos. A gente tem vergonha de assumir que isso faz parte da nossa história. E aí, eles vão embora e depois nós acabamos dizendo que é porque os homens não querem nada com as mulheres divorciadas ou com as mulheres que têm filhos. Espera lá! Como a gente já falou no início desta Masterclass, tem esses caras, mas não são todos e não são os bons. Só que se eu não tomar cuidado com as minhas atitudes e comportamentos, eu posso acabar afastando esses bons. Os bons que eu poderia ter um relacionamento legal. Então, existem 3 consequências, deusa, de a gente não saber lidar com essas questões. A primeira é que você pode acabar ficando tão neurada com isso, né? Com esse estigma, com essa vergonha, como se isso te fizesse inferior às outras mulheres. E aí você sente que você já está em desvantagem competitiva. Elas estão lá na frente, né? Enquanto você está para trás. Então, o que acontece? Você acaba pegando o primeiro cara que aparece, que aceita se relacionar com você, né, uma mulher que tem filhos ou que é divorciada, porque você fala, meu Deus do céu, se eu não pegar esse cara, se eu não aceitar esse cara, não vai mais sobrar ninguém. Eu ainda dei sorte que esse cara quer ficar comigo, né? Mas aí, no médio e longo prazo, eu me dou mal, porque eu não consegui selecionar esse homem da forma correta. Eu acabo não percebendo se ele tem os mesmos valores que eu, se ele tem as mesmas crenças, uma visão de vida parecida, um estilo de vida que é similar ao meu ali, que a gente consegue encaixar. Se ele tem maturidade para lidar com as questões que vão surgir nesse processo. E aí eu posso acabar, ao invés de entrar em um relacionamento, que era meu grande sonho, acabar caindo num projeto de sofrimento. Uma outra consequência que acontece muito, por se sentirem tão envergonhadas e tão inferiorizadas, elas acabam desistindo do amor, nem querendo mais ir para jogo, porque o medo de serem rejeitadas, o medo de serem, né, renegadas, por conta disso, faz elas falarem, ai não, deixa quieto, eu nem vou porque não vai dar certo. Então elas acabam se tornando mulheres indisponíveis para o amor e para os relacionamentos, não se colocam na vida, preferem nem entrar em campo. Só que, tudo bem, talvez você não seja rejeitada, talvez você não se frustre por conta disso, mas ao mesmo tempo você anula completamente as suas chances de viver um grande amor. Só tem chance de ganhar quem joga, e todo jogo tem risco. Dá pra gente melhorar esses riscos, e eu vou te explicar como. Porque tem uma outra consequência, e essa consequência é boa, tá? Que eu já quero trazer essa luz no fim do túnel aqui para você entender a perspectiva boa dessa situação. Quando você está se relacionando, quando você inicia um relacionamento, você fala, né, que você é divorciado, que você tem filhos, e esse homem permanece, ele continua querendo se envolver com você, isso é um ótimo filtro. Eu costumo falar que numa dança das relações, principalmente no início, né, a gente tem sempre que estar avaliando o homem. Não é uma coisa, né, eu vou planilhar ali, tá, deusa, calma. Quando eu falo de avaliar, de pontuar, é subjetivo ali, é observar as bandeiras que esse homem dá, bandeiras verdes, bandeiras vermelhas, para ver se eu continuo investindo ou não, porque relacionamento é investimento no final das contas, né? Então, a gente sempre tem que estar olhando ali e pontuando para ver se ele tá de acordo com aquilo que a gente gostaria. Tá de acordo com aquele parceiro que a gente gostaria de construir uma história, tá? Não é nem julgando se ele é bom ou ruim, é se é bom pra gente, se faz bem pro relacionamento que a gente quer construir. E aí tem várias questões que a gente pode, digamos, pontuar, né, positivamente quando esse cara faz. E uma delas é isso, de ele continuar se envolvendo com você. E assim, vamos supor que outras questões, sei lá, ele ganhasse 1 ponto, né, para cada coisa legal que ele fizesse, essa aqui eu já daria uns 10 pontos para ele, porque já mostra muito do caráter desse homem, já mostra que ele não é preconceituoso, que ele não é machista, que ele tem uma certa maturidade. É claro que tem outras questões que a gente precisa olhar para falar de maturidade, tá? Mas tem uma certa maturidade para compreender que você é uma mulher que viveu suas histórias assim como ele viveu as dele.
e que ele tá mais interessado em conhecer você mulher do que te julgar pelo que aconteceu na sua vida ou não. Até porque ele também deve ter feito as coisas dele no passado, enfim, talvez tenha casado e divorciado, não deu certo também, e percebe que é normal da vida. Então isso é muito positivo, isso é uma consequência boa, tá bom? Porque o homem que fica é um homem com um potencial de valor bem maior aí. Mas é claro, minha deusa maravilhosa, que existem formas e formas de a gente comunicar, de a gente abordar essas questões para esse homem, até para ele não sentir que a gente está querendo empurrar para ele, né, esse peso de assumir os nossos filhos ou assumir um casamento com a gente ali. Então eu vou te dar algumas dicas agora para você conseguir conduzir isso de uma forma melhor, que você acabe usando isso como uma grande força tua, tá bom? Primeira coisa que eu te recomendo para não fazer, tá? Não precisa falar na primeira interação. Você tem um perfil no aplicativo de relacionamento, né? Você não precisa colocar ali que você tem filho, você não precisa escrever. Você pode, ó, a forma mais sutil e indireta, colocar uma foto com o seu filho ali nos vários campos de foto, mas não é a foto principal, tá? A foto principal do aplicativo é uma foto sua. Esse cara tá interessado em conhecer você mulher. Então é uma foto sua. Lá ali nos campos das outras fotos, é legal, inclusive eu recomendo, até tem outros vídeos que falam sobre isso, colocar fotos com outras coisas, elementos, pessoas, situações, lugares que façam parte da sua vida, que sejam importantes para você. E uma delas, com certeza, é seu filho. Então pode e deve ter uma foto com o seu filho ali no álbum, tá bom? Porque se esse cara minimamente estiver interessado em te conhecer melhor, além das questões sexuais, ele vai dar uma olhada em todas as suas fotos, né? É o que a gente espera. Mas se ele não der, problema dele, porque aí não tem nada a ver com você, ele que não fez a lição de casa. Mas você não precisa botar a primeira foto ali com o seu filho e nem colocar nas descrições. Ali você vai vender seu peixe como mulher, você vai falar de você, das suas coisas, da sua vida, dos seus interesses, tá? E mesmo numa primeira interação, esse cara foi puxar assunto com você, vocês foram conversar, não precisa chegar de bate pronto, por acaso eu tenho filhos, tá? Não faz nem parte do assunto ali. É claro, se esse assunto surgir, se você perceber que existe um gancho, uma brecha, né? Sei lá, ele te perguntou o que você foi fazer hoje, você foi levar seu filho na escola. Aí faz sentido. Mas aí você simplesmente comenta: fui levar meu filho na escola. Você não precisa chegar, então, é que eu tenho um filho, sabe? E aí, por isso, eu fui levar ele na escola. Deusa, desapegado, tá bom? Isso não significa que você tá escondendo, mas apenas que você trata esse assunto com naturalidade, que isso não é um tabu pra você, que você não se envergonha, que você não tem medo dele sair correndo depois. Então eu recomendo que você faça dessa forma. Inclusive, se esse assunto não rolar nas primeiras interações ali, se esse gancho, essa brecha não acontecer, em próximas interações ou até em um encontro que você tiver com esse cara mesmo, eu recomendo que você puxe algum gancho para falar do seu filho, porque aí você já introduz o assunto na roda, tá bom? A questão aqui é que existe um meio do caminho. Não precisa ser, né, desesperada ali falando já, colocando ali como se fosse um item imprescindível que esse homem precisa saber logo de antemão, antes mesmo de te conhecer, mas também não espera demais. Não vai desenvolvendo o assunto, vai escondendo as questões ali do seu filho ou de que você foi casada, né? E aí vai deixar para falar com o cara depois de 5 encontros. Não faz isso. Que se o cara não estiver disposto a continuar se envolvendo, você não perde o seu tempo se envolvendo com homens errados, tá bom? Usa essa dica que vai te ajudar. E aí, uma outra coisa também que é legal de você fazer é quando você for falar das situações que envolvem teu filho ou de ter sido casada, você vai mostrar o lado bom. Você vai mostrar ali, você vai contextualizar, eu fui levar meu filho na escola, sei lá, não, porque quando eu era casada eu costumava fazer tal coisa. Aí você vai introduzir com um gancho ali, e aí, logo na sequência, eu recomendo que você mostre coisas positivas a respeito dessa experiência que você teve. Como foi bom pra você, como essa experiência te tornou uma mulher mais madura, mais sábia, e o que você aprendeu com essa experiência. Porque isso, deusa, te confere o diferencial positivo, a tua vantagem competitiva versus as mulheres mais novinhas e imaturas que não tiveram essas experiências. Um exemplo, você tá falando de alguma coisa que aconteceu ali, que você foi levar seu filho na escola ou no médico, né, enfim, aí você pode, né, emendar um assim: nossa, e
Sabe que depois que eu casei, ou depois que eu tive filhos, eu me tornei uma mulher tão mais tranquila. Nossa, meu filho me ensina tanto a respeito da paciência, da tolerância. Antes, eu era uma mulher ciumenta, dava valor a coisas materiais, era extremamente intolerante. Mas hoje em dia, o Joãozinho, meu filho, né, me ensinou a ser muito mais equilibrada. Eu respeito muitos espaços das outras pessoas, inclusive aprendi a respeitar o espaço dele. É uma verdadeira bênção ser mãe do Joãozinho. Você percebe o que você fez aqui? Você já está mostrando para esse homem o seu valor como mulher. Como ter filhos ou ser divorciada, na verdade, traz características únicas para você, traz valores únicos para você e para sua história, que outras mulheres necessariamente não têm. Isso, deusa, te ajuda ao invés de te atrapalhar como você acredita que atrapalha. Aí o que pode acabar rolando? Se esse homem for um daqueles perfis que eu comentei no início da Masterclass, né? Religioso, a cabeça do adolescente, o machista preconceituoso, você pode até acabar ouvindo alguma coisa no sentido, não me relaciono com mulher que tem filhos, ou que é divorciada, ou perceber que o cara simplesmente some depois que você comenta essas coisas, tá? E se isso acontecer, presta atenção aqui em mim agora, tá? Isso aqui vai te salvar depois. Quando acontecer, porque pode ser que aconteça, tá? Você vai lembrar de mim. Se isso acontecer, você não vai ficar triste. Você não vai se sentir a pior das mulheres, a pior das criaturas, a mais... Não. Você vai comemorar. Vai, yes! Que bom que esse cara foi embora da minha vida. Porque não é esse tipo de homem que eu busco para um relacionamento. Eu não quero esse tipo de homem ao meu lado, muito menos ao lado do meu filho. Isso porque ou ele é preconceituoso e superficial. Se ele for esse cara preconceituoso, superficial e machista, tenha certeza de que isso aqui foi a ponta do iceberg das outras características que esse homem tem, da forma como ele lida com outras situações. Então, se ele é assim com essas questões de filhos, né, de ter casamento, da mulher ter tido um casamento antes, imagine num relacionamento com você, que inferno que a sua vida ia ser. Ou o que pode acontecer também é que ele não gosta de dividir a mulher com os filhos. Isso já mostra que é um homem possessivo, egoísta e extremamente infantil. Se ele tem algum tipo de preocupação de ela gosta mais do filho do que de mim, ela vai gostar mais do filho do que de mim, eu não vou ter espaço, meu Deus do céu. Aí você estaria pegando outro filho para criar, né? Além da sua criança, você ia ter que se relacionar com um marmanjo que é mais infantil que provavelmente seu filho é. Pelo amor de Deus, você não quer duas crianças, você já tem uma para cuidar, né? Na verdade, eu não sei nem quantos anos seu filho tem, mas você já cuidou ou cuida de uma criança, você não precisa de um outro filho. Você precisa de um parceiro. Ou então, que o cara não gosta de crianças e aí nunca ia dar certo mesmo. Então, beijo, meu filho, porque a vida é muito curta pra gente ficar perdendo tempo, né? E deusa, se esse conteúdo fez sentido pra você, eu quero te convidar pra participar do meu novo evento gratuito, a websérie Atrai o Amor, porque lá eu vou te ensinar a aguçar o seu lado de mulher. Você conseguir trabalhar as suas características que te fazem única como mulher, a acessar uma sabedoria maravilhosa que você tem aqui dentro, que te torna uma mulher extremamente atraente, sedutora, magnética para os homens, que vai chamar esses homens de valor e que eles vão querer se relacionar com você, mulher. E isso é o que vai fazer, deusa, você conseguir atrair um grande amor, sem precisar usar joguinhos emocionais. É claro que você tem o seu lado mãe, que é lindo, maravilhoso, mas o seu lado mãe é seu lado com o seu filho, né? Quando a gente fala de relacionamento amoroso, a gente separa um pouco as facetas, né? Essa faceta fica pra cá, esse papel fica aqui, e a gente começa agora a assumir o papel de mulher. E é isso que eu vou te ensinar a fazer na websérie Atrai o Amor, tá bom? A gente começa em breve e a inscrição é completamente gratuita. Então, se você está me assistindo no YouTube, eu vou pedir para você clicar no box de informações que está aqui embaixo, né? Que vai ter um link para você garantir a sua vaga. E se você estiver me assistindo pelo Instagram, vai ter um link lá no meu perfil. Corre lá e se inscreve para você não perder nada. E deixa eu te contar uma coisa para você gravar como mantra aí, tá? A mulher divorciada é uma das melhores mulheres que existem, porque ela tem a liberdade da mulher solteira com a experiência da mulher casada. Então ela não volta a repetir os erros que ela, quando era solteira, cometia.
ela tem muito mais maturidade, experiência, sabedoria para conduzir as situações, consequentemente fazer um relacionamento ser muito mais leve e feliz. Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.